Olá, líderes. Boa tarde. Me chamo Juscelio Folgaça, criador do Liderança Transformadora. E hoje, aqui nesse primeiro episódio, iremos entrevistar aqui meu amigo Teófilo, um líder, grande líder aí na empresa, que tem uma trajetória incrível aí. E muito bem-vindo, Teófilo. Juscelio, eu que agradeço. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui com você. É uma honra toda nossa receber você aqui. Nós vamos falar de um assunto, né, de extrema importância, que ainda realmente é bem debatido dentro das empresas, que é como liderar, né, com a geração, com conflito de gerações. Nós temos aí desde a geração X até essa nova geração aí Z, que as pessoas que nasceram de 2000 para cá, e realmente os líderes ainda têm dificuldade de lidar com isso, e acham que essa geração, né, costuma denominar de mimimi, e acham que o problema está na geração. Na verdade, é o líder que tem que se adaptar para poder fazer uma liderança realmente com maestria, tem que entender cada um. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto aqui. Beleza. Por que nós escolhemos esse assunto, né, especificamente com o Teófilo? Porque é uma pessoa que tem uma trajetória dentro das organizações, né, que tem um grupo de pessoas que lidera hoje, que tem esse conflito de gerações, já tem pessoas, né, recém-formadas, como tem pessoas que já são de uma geração X aí, e às vezes as pessoas acham que o problema está no liderado, e o Teófilo ele vai contar para nós aí como que ele faz para poder ter êxito aí com essa equipe. Teófilo, o que você recomenda, né, gente? Qual que seria o primeiro passo para você realmente lidar com esse tipo de situação dentro da empresa? Sério, se a gente observar um temazinho bastante polêmico, né? Conflito de gerações. Se você observar hoje, a cada 10 anos, hoje praticamente a gente tem uma nova geração, né? Sim. Então, qual é a evolução de tudo, da tecnologia, de todos? É muito complicado você não ter esse embate entre as gerações. Sim. Né? Você vai lá na geração, considerar a geração do meu pai, que antecede a geração X, né? Já tinha bastante... a baby boomer, né? Isso, exatamente. Que é o pós-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, assim, não tem como não ter esse embate. Uma geração que é mais controladora, rígida, né? E já você passa um pouquinho mais para frente, chega a minha geração, já não é tão rígida e controladora, mais flexível. E assim por diante, né? E o que é interessante é que não existe o certo e o errado, né? Existe a geração. E às vezes as pessoas acham que a geração anterior é que funciona, que está certo, e que essa geração atual sempre vai estar errada. Então sempre as pessoas da geração anterior acham que a geração atual é a geração mimimi, que ela está errada. E na verdade não existe. É a geração do momento. Então é importante que os líderes, né, que as pessoas consigam entender isso e extrair o que há de melhor em cada um. Então, como você falou, na geração lá da pós-Segunda Guerra Mundial, geração X, eles são mais rígidos e na base da pressão, cultura de controle e comando, eles conseguem entregar resultados. E às vezes quando você tem alguém na equipe, você fala assim, se dá uma pressão, alguma coisa, ele fala assim, não, pode dar a pressão que eu aguento. Por quê? Exatamente. Porque essas pessoas elas foram treinados, criados, né, modelados, que ele precisa do trabalho para levar o sustento para a família. Então, eles não abrem mão do seu trabalho por nada. E à medida que as gerações foram evoluindo, eles começaram a mudar, né? Mudar esse estilo de entender isso. E aí já tornou uma geração mais criativa, né? Que realmente opina, né? Que são formadores de opiniões. E hoje, essa geração, eles querem ter mais flexibilidade, eles querem ter mais reconhecimento mais rápido, flexibilização de horário de trabalho, quer ter prazer no que faz, quer opinar, e aí o líder precisa ter um jogo de cintura, uma flexibilização para ele extrair o que há de melhor em cada um. Exatamente. Hoje na minha equipe eu tenho 3 gerações. Aí você imagina o conflito que isso pode dar dentro do setor, né? E uma das atitudes que eu tenho para tentar administrar isso bem, ouvir, às vezes participar do que da geração Z, uma novidade, tem isso, aquilo, não é bem a cara da geração X, que é a minha. Então, assim, mas você tem que parar,
ouvir, né? E tentar fazer uma mesclagem de gerações para tentar um resultado positivo dentro da equipe. É isso que eu venho abordando e tentando com essas 3 gerações, isso dentro do âmbito profissional, entendeu? Exatamente. Então, o líder tem que entender que ele não é o jeito dele que vai funcionar. Então, assim, eu sou de acordo com a geração X, então só vou trabalhar com pessoas da geração X na minha equipe. Não é isso. Você vai trabalhar da X, da Y e da Z. E para extrair o que há de cada um, você tem que acessar de uma forma diferente cada um. Interessante, um fato interessante é que uma entrevista do Bernardinho, ele fala aqui de uma equipe, né, o repórter pergunta para ele por que na Olimpíadas anterior você gritava, esbravejava ao redor ao lado do campo e o time foi campeão nas Olimpíadas. E já na seleção seguinte, você de braços cruzados, calado, e o time foi campeão. E ele disse, eu tive que reinventar a minha liderança porque o time anterior, à base da pressão, da cobrança, do grito, eles davam resultados. Esse time atual, que é uma outra geração, quando eu fazia isso, eles atrofiavam e não davam resultados. A forma deles dar resultado era diferente, era motivando, era desenvolvendo, sendo um líder mais coach, né, que desenvolvia mais psicologicamente aquele time, e ele mudou o estilo de liderança e conseguiu o mesmo resultado. Então o líder tem que se reinventar, ele tem que se adaptar ao estilo do liderado, à nova geração, para ele acessar o que ele tem de melhor, extrair, e que o objetivo seja comum. Tanto o X, o Y ou o Z, eles consigam entregar o mesmo resultado, independente do conflito de geração. Exatamente. Você tem hoje, a evolução está tão rápida que se você não acompanhar da melhor forma possível, você fica bastante para trás. Por quê? Você tem uma geração baby lá atrás. Hoje, a cada 10 anos, como eu te falei, tem uma nova geração. Então, aquela geração baby lá atrás, elas estão para se adaptar à parte das gerações X, Y e Z, eles estão levando mais de 10 anos. Quando se adapta? Então, assim, ou você acompanha a evolução, ou você fica para trás. Exatamente. Então, assim, é importante, né, como a gente fala, que o líder tem que ser resiliente, né? Ele tem que entender. Exatamente. Porque se o líder for achar que ele está liderando como se fosse um rebanho, ele não vai conseguir resultados. Então, é como se algumas pessoas vão pedir para sair, porque não vai se adaptar. Então, quando o líder enxerga que cada um é um ser humano, é um universo, é singular, e que aquelas gerações, né, a cada 10 anos, se você ficar 30 anos dentro da empresa, como líder, você vai liderar 3 gerações diferentes. Então, você tem que se reinventar e adaptar, porque não tem um certo ou errado. Como você pega hoje, por exemplo, uma criança de 7 anos que consegue ter acesso à tecnologia, e algumas pessoas falam, mas na minha época eu vim ver, né, no meu caso, televisão com 10 anos. A minha filha hoje com 7 tem um iPhone, tem acesso à tecnologia. Então, a geração hoje está mudada, as crianças com 7 anos têm acesso. É uma outra realidade. Na nossa época a gente não tinha iPhone com 10 anos porque não existia essa tecnologia, a gente não tinha acesso a essa tecnologia. Até mesmo as classes que tinham poder aquisitivo não tinham acesso à tecnologia com facilidade como tem hoje. Não é porque as crianças nasceram mais inteligentes ou não. Só acessam as informações, é uma nova geração, é uma nova cultura, e o líder tem que ser resiliente a esse ponto de saber acessar cada um da melhor forma possível. Agradeço aí, Teófilo, né, sucesso para você lá com a sua equipe, continua aí com essa metodologia, com esse método de liderança, e você realmente vai construir resultados aí consistentes com a sua equipe, né, trazer significado para as pessoas, não somente pensar nos resultados, mas entender que cada um tem algo para poder entregar, né, algo para contribuir dentro da organização. E quando o líder entende isso, ele consegue ser resiliente, consegue realmente construir resultados, independente do conflito de gerações. E um ponto importante que você falou é saber ouvir. Quando você escuta o seu time, você consegue integrar, criar conexão e até mesmo antever alguns possíveis problemas e já antecipar e resolver algo que poderia acontecer de errado. Então, ouvir é realmente uma grande habilidade de um líder. Isso aí. Eu que agradeço e satisfação sempre em participar desses programas contigo. Grande Teófilo. Muito obrigado. Valeu, Tiago.